Capítulo 545, Olhos e Asas 1. O corpo de um Balor foi incapaz de canalizar mana. Essa foi uma das razões pelas quais milênios atrás uma raça tão poderosa tentou forçar sua evolução e acabou se juntando às raças caídas. Ao contrário de todas as outras criaturas, eles podiam conjurar feitiços apenas através dos olhos, tornando-se vital para eles sempre enfrentarem seus oponentes. Sua outra grande limitação era a incapacidade de lançar feitiços acima do nível 3. Os níveis mais altos de magia necessários para fundir e manipular vários elementos à vontade, enquanto cada um dos olhos dos Balors só poderia lidar com um elemento específico. Ativar mais de um olho por vez foi possível, mas eles não puderam cooperar. A única exceção foi a criação de construções rígidas, como armas ou armaduras feitas de gelo. Eles podem ser infundidos com vários elementos, mas sempre um de cada vez. Balors não podia usar magia da gravidade, magia dimensional, nem matrizes complexas. Eles eram soldados imparáveis no campo de batalha, mas como uma raça, eles dependiam de outros para a criação até mesmo do item encantado mais simples. Osmog ativou seu olho vermelho, transformando todos os monstros agonizantes deitados no chão em cinzas. Seus cadáveres se transformaram em esferas de fumaça que orbitavam ao redor do amplificador. O aparelho começou a reconstruir seus corpos em uma velocidade visível a olho nu. Então, o Balor ativou sua asa amarela, obtendo os mesmos efeitos da fusão de ar. O repentino aumento de velocidade permitiu que ele escapasse de Lit e colocasse alguma distância entre eles. Lit praguejou quando percebeu que Osmog era capaz de usar seu olho branco para regenerar lentamente a asa branca, mas seu humor melhorou quando percebeu que o mana que ele armazenava não estava sendo reposto. Parece que asas e olhos estão conectados, pensou Lit. De fato. Ao contrário de problema, os olhos de Osmog não conseguem acumular energia mundial por conta própria. Uma asa ferida significa que ele não pode recarregar o elemento correspondente. Não podemos permitir que ele compre nenhum segundo. Solos apontou. Lit disparou para frente, usando um feitiço de voo para igualar a velocidade do oponente. O Balor foi forçado a interromper seu feitiço de cura para ativar sua asa amarela. Isso permitiu que ele negasse a magia do ar de Lit e liberasse os raios que ele havia armazenado anteriormente. Ou assim ele acreditava. Depois de lutar contra Trude, Lit passou horas aprendendo como infundir sua vontade mesmo dentro de feitiços de baixo nível. Então a tentativa de Osmog para retardá-lo falhou. O foco necessário para ter sucesso impediu Lit de retaliar o pilar do raio que se aproximava, mas ele não precisava. Solos abriu um pequeno portal na frente deles, que redirecionou o enorme feitiço contra o amplificador. O adamantio de que era feito e os encantamentos que o protegiam resistiram ao ataque, mas os monstros ao redor não tiveram tanta sorte. Eles ainda tinham que recuperar metade de seus corpos e foram mais uma vez reduzidos a fumaça e cinzas. Belo artefato, humano. Eu também tenho. Osmog disse. Uma pequena esfera prateada em sua mão direita brilhou com a intensidade de um pequeno sol quando ele se lançou contra o inimigo. Lit estava ciente da enorme lacuna de força física entre eles, mas o tempo não estava do seu lado. Perder tempo significava dar ao Balor a oportunidade de recuperar sua asa de luz e seus escravos. Para adicionar insulto à injúria, não sei se Zolgrish vai prevalecer. Posso ser capaz de lidar com um daqueles monstros revertidos de cada vez, mas se eles se unirem, serei forçado a sair. Eu sou ganancioso, não idiota. Ele pensou. Lit havia notado vários artefatos completos ainda nas forjas. Se Olish falhasse em sua missão, Lit estava disposto a coletar tudo o que pudesse em sua saída como compensação. Lit esquivou-se para o lado, evitando um confronto direto com o Balor e lançou outro feitiço de nível 5, Stormnado. Era uma mistura de ar e escuridão, que conjurou uma tempestade de gás venenoso. A massa destrutiva de energia e as defesas do laboratório colidiram quando Lit se certificou de que o amplificador fosse capturado na área de efeito de seu feitiço, atrasando ainda mais a ressurreição dos monstros revertidos.
Yosmog apreciava a destreza, considerando a dor que isso infligia a ele como um antegozo do poder que ele exerceria uma vez que assimilasse completamente a essência do Lich. Seu plano agora era duplo. Se antes seu objetivo era desfazer seu próprio estado decaído e superar suas antigas limitações, capturar Lit abriria possibilidades infinitas para ele. Se eu puder roubar o segredo do despertar, Danka não será páreo para mim. Meu corpo e magia são superiores ao dele. Se não fosse por ele ser um desperto, eu o teria por muito tempo sob meus pés. Ele pensou. Yosmog ativou sua asa amarela e preta, mas desta vez ele não tentou absorver os feitiços de Lit. Em vez disso, ele reverteu o fluxo, enviando mana de seus olhos para suas asas e tornando os elementos correspondentes na energia mundial instáveis. Não importa o quanto Lit focado, nem a quantidade de mana que ele injetou em Stormnado, o feitiço diminuiu quando os dois elementos que o compunham se tornaram incapazes de coexistir. O que está acontecendo? Lit tirou o guardião de sua dimensão de bolso. Seu feitiço de voo também falhou e ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar mais mana. Deve ser sobre isso que Zolgrish nos falou. Um valor revertido pode não apenas drenar a energia mundial por meio de suas asas, mas também pode usar sua mana armazenada para perturbar o equilíbrio e interromper nossa magia. Para lançar um feitiço de ar ou escuridão, você tem que contrabalançar a distorção que Yosmog causou, disse Solos. Mais fácil falar do que fazer. Maldito Lich, mexendo com a energia do mundo, minha bunda pálida, isso é incrível. Lit não gostava de suas chances. Os feitiços do Balor pareciam não ser afetados pela distorção de mana, tornando-o aparentemente ainda mais perigoso do que o Xamã Orquiço Cristal. Lit se infundiu com todos os elementos e se preparou para o pior. Os olhos de Yosmog se iluminaram um após o outro, emitindo feixes elementares altamente comprimidos. Lit se esquivou com um rolo, mas os feixes continuaram seguindo para onde quer que ele se movesse. Eles eram tão poderosos que mesmo a barreira translúcida azul que protegia a biblioteca não conseguia acompanhar. Somente a presença de uma segunda barreira abaixo da primeira evitou que os preciosos tomos fossem destruídos. Pare de correr. Eu preciso de você vivo, não saudável. Yosmog disse enquanto seus olhos corriam ao longo da sala para seguir o movimento irregular dos pés de Lit. Apesar de suas palavras, todos os seus ataques foram direcionados aos sinais vitais de Lit. Alguma ideia brilhante. Lit estava quase sem fôlego. Escapar a pé de um inimigo voador enquanto desviava dos feixes elementais era uma tarefa gigantesca. Sim. Não seja pego. Não gosto de como ele mantém aquela esfera brilhante à mão. Soros respondeu. A boa notícia é que entre sua interferência e seu ataque implacável, Yosmog está quase fora da escuridão e da magia do ar. Lit não encontrou consolo em suas palavras. 3 ou 5 raios não faziam diferença para ele, o Balor só precisava de um para matá-lo. Lit se escondeu atrás do amplificador, esperando que o inimigo não corresse o risco de danificá-lo. Ele estava certo. Seu movimento pegou Yosmog de surpresa, forçando-o a girar como um peão para desviar o olhar do dispositivo inestimável. Lit conseguiu obter um único fôlego de energia com revigoramento antes que o Balor retomasse a perseguição, mas foi o suficiente. Capítulo 546, Olhos e Asas 2. O curto momento que Yosmog precisou para desativar seus feixes elementais permitiu a Lit sentir com seu corpo a mudança causada pelo Balor na energia mundial e reagir de acordo. Ele alçou voo novamente e ativou um segundo Stormnado que enviou Yosmog contra a parede. Estou corrigido, esse cara é menos perigoso do que o cristal de um xamã. Ele não pode esgotar a energia mundial de um elemento específico, apenas alterar seu equilíbrio. Ainda posso usar todos os elementos, contanto que compensar a perturbação. Pensou Lit. Seu entusiasmo durou pouco. Yosmog chutou a parede com toda a sua força, se transformando em uma bala viva. Lit conseguiu se esquivar e colocar alguma distância entre eles, mas outra enxurrada de raios apontados para seu coração o forçou a diminuir a velocidade o suficiente para que o Balor pudesse alcançá-lo.
Um punho do tamanho de uma bola de boliche atingiu seu peito enquanto ele estava no ar, esmagando suas costelas e expulsando o ar de seus pulmões enquanto ele era lançado voando. Isso não pode ser, pensou Lilith. Nem mesmo o idiota em forma de dragão me bateu com tanta força. Como está? Ele quase engasgou com a pergunta quando percebeu que a armadura agora tinha a mesma cor cinza simples que tinha antes de ser impressa com seu mana. Yosmogo alcançou novamente, pronto para atacar, mas Lilith interceptou seu punho com a espada do guardião. A lâmina infundida com escuridão, fogo e magia do ar fez um trabalho rápido com os dedos do Balor até que atingiu a esfera de prata e morreu. Sem seus encantos, o guardião não conseguiu resistir ao impacto e uma teia de rachaduras se espalhou do ponto de impacto para toda a sua superfície. Lilith mal teve tempo de guardá-lo dentro da dimensão do bolso que a mão direita de Yosmogo fechou em torno do protetor de braço de Solos. Porra, eu conheço esse feitiço. Isso é corte limpo. Pensou Lilith. Era um feitiço de forja de nível 4, que gerava um pulso combinado de magia de luz e escuridão. Ele causou um curto-circuito temporário na impressão de qualquer item mágico, tornando-o inútil. Lilith aprendeu depois de se tornar um Spellbreaker, mas ele nunca se preocupou em convertê-lo em magia verdadeira por causa de suas limitações severas. Exigia contato físico, portanto era inútil em batalha. Qualquer inimigo que ele pudesse tocar, Lilith poderia matar. A morte também removeria qualquer marca e ele poderia infligir isso à distância. O corte limpo foi ineficaz contra armadilhas e barreiras. Os dois efeitos combinados significavam que qualquer dispositivo explosivo explodiria em seu rosto e que ele não poderia usá-lo para abrir portas blindadas como as do laboratório de Zolgrish. O protetor de braço não se mexeu, mas o ombro de Lilith não teve tanta sorte. Yosmogo deslocou com a mesma facilidade como se estivesse quebrando um galho e continuou puxando. A dor foi suficiente para fazer um homem adulto desmaiar, mas Lilith já havia desligado seus receptores. Um segundo flash da esfera prateada e o protetor de braço ficaram tão frouxos quanto o braço de Lilith, permitindo que o Balor o levasse embora. Impressionante. Eu nunca teria pensado que havia algo que a magia de Zolgrish não poderia roubar. Lilith respondeu parando sua tentativa de voar para longe. A magia do ar apoiou as asas do Balor, tornando-o mais rápido do que ele jamais poderia. Enquanto eles lutavam no ar, Lilith agarrou o ar prateado de Yosmogo com o braço bom e acertou seu nariz com o joelho. Sangue e dentes se espalharam pela sala enquanto Lilith usava a energia que seu feitiço de nível 4, toque vampírico, roubou de Yosmogo para consertar seu braço ferido. Lilith seguiu estendendo a perna como uma mola e chutando o queixo do Balor como um cavalo. Yosmogo bateu contra uma biblioteca, mas ele nunca parava de sorrir. Acabou, humano, ele disse mostrando a Lilith sua mão direita e asa de luz perfeitamente curadas. Podemos fazer isso o dia todo e o resultado seria o mesmo. Você pode lutar, mas não pode vencer. Lilith zumbou, usando o tempo que Balor estava perdendo tentando esmagar seu espírito para usar o revigoramento e recuperar sua força. Mortal tolo. Através de seu olho branco, Yosmogo poderia verificar a condição de Lilith com a mesma precisão de um feitiço de diagnóstico. Ele abriu suas 6 asas, sugando a energia mundial e retornando à sua condição de pico. Você só tem 2 escolhas. Ensine-me o segredo do despertar ou morra. Por que você acha que ainda está vivo? Porque você é fraco. Não por falta de tentativa. Normalmente, Lilith não falava com o louco diário, mas ao quebrar sua marca em Solos, Yosmogo conseguiu realizar algo que muitos antes dele haviam tentado e não conseguido. Ele irritou Lilith. Pare de perder meu tempo com seus latidos e devolva meu artefato para mim. Yosmogo riu e pressionou o protetor contra seu braço direito. O artefato cresceu em tamanho até se ajustar como uma luva. O lixo é um ladrão e um mentiroso. Ele prendeu você assim como nos prendeu. Você não teve chance para começar. Em breve Danka estará de volta. Logo meus asseclas vão reviver. Você não poderia me derrotar, mesmo com todos os seus preciosos artefatos. O que você acha que pode fazer agora que não tem nada e está sozinho?
Não Lit balançou a cabeça enquanto emitia uma forte aura azul profunda que o infundiu com todos os elementos. Não sozinho. Quando Lit disparou para frente, o protetor de braço de Solos encolheu novamente, usando magia espiritual para aumentar sua própria força e esmagar o braço de Osmog no processo. Ao mesmo tempo, ela lançou seus 2 feitiços mais poderosos contra seu inimigo indefeso. O corte limpo poderia quebrar qualquer marca normal, mas não o vínculo entre ela e Lit. Apenas artefatos específicos, como a caixa de Nalear, eram capazes de tal façanha. Caso contrário, destruir objetos amaldiçoados como a Estrela Negra não teria sido tão difícil. Solos tinha vontade própria, então ela poderia restaurar a marca de Lit no momento em que estivesse bloqueado. Corte limpo foi como levar um tapa na cara dela. Foi doloroso, mas longe de ser o suficiente para fazê-la perder a consciência. Ainda assim, tanto Lit quanto ela podiam sentir que seu vínculo estava sendo ameaçado, suas mentes saindo de sincronia, mesmo que por apenas uma fração de segundo. Isso desencadeou o trauma que Nalear havia infligido a eles quando ela os separou à força. Solos injetou sua zona da morte de nível 4 e espírito da decadência de nível 5 diretamente dentro do corpo do Balor para liberar sua raiva, espalhando-os como uma doença que fez sua vítima apodrecer por dentro. O contato físico tornou a magia das trevas capaz de atingir seu potencial máximo, ainda mais agora que Solos tinha o interior do protetor de braço transformado em incontáveis espinhos que perfuraram a carne de Osmog até cortar seus ossos. Os 2 feitiços de escuridão percorreram Osmog, drenando sua vitalidade como se ele tivesse sido estripado e fazendo cair de joelhos. Ele ativou sua asa negra para pará-los ou pelo menos enfraquecê-los enquanto seu olho branco consertava o dano. Estava fadado a funcionar, já que um núcleo de mana verde de Solos não conseguia resistir por muito tempo à força crua que Osmog possuía. Contanto que sua asa de luz não estivesse danificada, ela forneceria mana infinita a seus olhos brancos. Quando o infinito se chocou com o finito, o resultado foi escrito em pedra. Foi por isso que o primeiro movimento de Lit foi perfurar o olho branco com os dedos estendidos enquanto liberava a eletricidade das pontas dos dedos. Continua no próximo vídeo.